Olá, ouvintes. Me chamo Miguel e está começando o Espaço em Disputa, um podcast feito por estudantes do IFRN em alusão ao Abril Indígena para conscientizar as pessoas acerca das problemáticas causadas pelo capitalismo e pelo antropoceno. Eu me chamo Karina. E eu me chamo Edgar. Hoje o assunto é direto e necessário. Você sabe o conceito de espaço geográfico? Se não, calma que eu vou explicar. O que seria espaço geográfico? Espaço geográfico é todo lugar que possui relação com a humanidade, tanto de forma política, como a fronteira de um país, ou a cultura, espiritualidade e emoções relacionadas a um lugar. E o que é antropoceno, vocês sabem? O antropoceno é o ato e o costume de modificar o planeta Terra. O ser humano se considera protagonista dessa transformação. Ele propõe uma nova era geológica e mostra que o ser humano causou mudanças profundas no ambiente e em como a natureza se relaciona com a humanidade. Como já sabemos, cada pessoa tem suas culturas, crenças e modos de viver. Com os indígenas não é diferente. Eles têm seu território, que é demarcado pela sua cultura, traços e modos de vida. Entretanto, esse território tem sido amplamente explorado. De acordo com o G1, indicadores sociais e ambientais têm feito pesquisas para saber a maneira de vida das pessoas no país. E devido ao aumento do desmatamento do garimpo ilegal, a qualidade de vida dos indígenas e das pessoas que moram próximas às florestas tem sido cada vez mais deploráveis, exigindo atenção de forma minuciosa para solucionar os contratempos encontrados nesses espaços. Por isso, vamos te explicar todos os fatores que causam esses impasses. Agora, nosso colega Edgar vai ligeiramente explicar algumas das consequências dessa junção de fatores. E graças a este antropocentrismo da nossa sociedade atual, a vida está se voltando cada vez mais para o lucro em vez da expressão de pensamentos e ideias. Além que, como na vida antropocentrista, o universo em volta é secundário e distinto da humanidade, modos de vida como o dos indígenas é totalmente negado e negligenciado. Assim, os garimpeiros do nosso país não se preocupam em matar indígenas em nome do lucro e de destruir a natureza para obter minérios. Bom, infelizmente não para por aí. Todas essas problemáticas estão ligadas ao ideal capitalista, que consiste em uma alta margem de lucro e produção em uma alta escala, independente dos meios que deve seguir e as consequências que isso traz para a humanidade, o que é totalmente oposto à forma de vida dos nativos, que está voltada para a defesa da natureza que eles habitam e sobrevivem, o que acaba causando diversos embates, como foi o caso dos Yanomami, e infelizmente o próprio governo não realiza uma alta defesa ou recursos deles se defenderem, além deles mesmos defenderem a própria natureza. Mas aí nos perguntamos o seguinte: por que os indígenas somente não saem dessas terras? E a resposta é muito simples. Isso se dá pelo espaço geográfico daquelas regiões terem histórias, memórias, culturas e costumes de tais povos. Ou seja, não é somente um local para esses povos, é uma casa preciosa que abriga todo o jeito de viver dessas pessoas. Portanto, é nosso dever apoiá-los e não apoiar governadores que apoiem a desmatação e o garimpo ilegal. Um texto mencionável diante desse contexto é A Humanidade que Pensamos Ser, de Ailton Krenak. O texto aborda que talvez a gente esteja muito condicionado a uma ideia de ser humano e de humanidade, principalmente de existência, ou seja, nós criamos um modelo único de sociedade que, se a gente for tentar mudar agora, após tanto tempo de lavagem cerebral, nosso cérebro vai sofrer uma espécie de ruptura. Krenak cita que a marca mais profunda do antropoceno é a ideia fixa de paisagem da Terra e da humanidade que nós mesmos criamos. Bem como que o antropoceno é mais do que uma ideologia, é uma construção do imaginário coletivo. Além disso, é possível perceber através da leitura do texto que o capitalismo é capaz de aprisionar e capturar toda a ideia que as pessoas tentam trazer para inovar. No texto também é citado que a gente vive reclamando, mas a nossa realidade hoje em dia foi encomendada, entre aspas, e chegou embrulhada, uma vez que nossos antepassados decidiram apenas aceitar o que lhes era imposto e dito. A partir disso,
Nota-se a necessidade que a gente tem de refletir se a sociedade que estamos construindo hoje é algo que nossas gerações futuras gostarão de conviver. Também é válido citar o texto Epistemicídio de Eduardo Galeno. Nele é destacado o fenômeno marcado na história de uma gama de países que tinham costumes diferentes da predominância europeia e tiveram as suas origens apagadas pelos colonizadores. É imprescindível destacar que o epistemicídio foi bem mais vasto do que se pode imaginar. Observado que, todas as vezes que se tinham práticas e grupos sociais que podiam colocar em risco o avanço capitalista ou comunista, esses povos tinham os seus conhecimentos calados. Esse processo persiste até os dias de hoje, implicando principalmente na indigência cultural. Isso é, a negação do acesso à educação, à qualidade de vida. Outro fator contribuinte é o rebaixamento da capacidade cognitiva e intelectual da pessoa negra, não deixando que as pessoas sejam portadores e produtores do conhecimento educativo e cultural. Galeno também cita que os indígenas ficam na condição de colonizados, tutelados e dependentes, pois eram considerados subordinados do ponto de vista europeu. Embasados nisto, é notório que a partir do momento em que o Brasil foi supostamente descoberto, os povos originários tiveram seus espaços e a sua vida colocados em disputa. Assim sendo, percebemos o quanto esse texto é válido diante da conscientização que almejamos incentivar para um dia transformarmos o mundo que deixamos de herança para todas as nossas próximas gerações, para que elas possam construir o real conceito de humanidade e sociedade. Esse foi o podcast Espaço em Disputa. Espero que você saia daqui com mais perguntas do que respostas, pois é assim que se inicia uma reflexão promissora. Ficamos por aqui e também fica o episódio Os Sons das Florestas que Não Se Ouvem Mais. Além disso, reflitam qual é a causa do grande desgaste terrestre, os humanos ou seus ideais. Isso é tudo, pessoal.